Nossa, mãe do céu. Olha essa cara brilhando, gente. Acabei de chegar na academia. Tô bem suada. Eu senti no coração que era pra gravar esse vídeo. Não sei quem vai assistir, não sei qual vai ser o resultado final dentro do seu coração e da sua cabeça, mas eu acho que o que eu tenho pra falar aqui vai ser muito bom. Eu tava hoje malhando, né? E tava pensando em como eu mudei em apenas um ano. A minha vida, ela se transformou muito rápido, várias vezes, mas nunca foi tão rápido como dessa vez. E tem alguns pontos que me fizeram pensar o do porquê que eu consegui evoluir tão rápido dessa vez. E aí eu quero falar sobre isso agora, porque a transformação ela começou na minha cabeça, e isso repercutiu não só no meu físico, mas repercutiu no meu financeiro, no meu profissional, no meu social. E tem alguns pontos muito importantes, né? E eu quero falar sobre isso aqui agora. Em alguns momentos da minha vida, eu fiz algumas mudanças bem bruscas, assim. Quando eu tinha 16 anos, eu saí de casa. Com 20 anos, eu iniciei um relacionamento. Não, com 19 anos, eu iniciei um relacionamento onde eu passei 2 anos. Moramos junto. Com 21, esse relacionamento acabou e quem terminou fui eu, porque a pessoa simplesmente ficava em casa assistindo, a pessoa não se movimentava, a pessoa não estudava, a pessoa literalmente estava estagnada na vida e aquilo não parecia andar lado a lado comigo. Eu estudava, eu trabalhava, eu malhava, eu fazia tanta coisa e quando eu chegava em casa, que eu olhava aquela pessoa parada assim, parecia que ela estava vegetando, né? Muito estranho, enfim. Então teve esse rompimento, onde eu sofri por um tempo, mas segui, foi tranquilo. Depois eu tive um relacionamento onde eu me casei, passei 10 anos casada. E eu também encerrei esse ciclo. Engraçado, geralmente eu encerro os ciclos. E eu tava fazendo uma análise muito forte sobre isso. E que eu quero falar isso aqui pra você também. Quando algo não tá legal, você precisa analisar se o problema é você. Se você não tá andando, se você não tá contribuindo, se você não tá somando, se você não tá evoluindo, se você tá parado, mas você tem que analisar. Porque também é justo você sair de cena se você não consegue acompanhar o outro ou somar na vida dele. Mas se porventura, na verdade, for o outro que atrasa a sua vida, que atrasa o seu progresso, que atrasa a sua evolução, a sua transformação, eu também sou a favor de você tomar uma postura, sabe? Todos os relacionamentos familiares, de amizade, de amor, de trabalho, tudo é necessário ter diálogo. Mas se tendo diálogo não resolve, ou se tentando ter diálogo não consegue ter diálogo, acho que a melhor opção é você se retirar, para que a sua energia flua e a energia da pessoa flua de acordo com o que ela escolheu que tivesse que ser, sabe? E aí eu tive um outro relacionamento depois desse de 10 anos, que foi um relacionamento de 5 anos. E que foi um relacionamento que eu também terminei. Porque a pessoa, ela tava agindo parecido com a outra pessoa lá de 2 anos, sabe? Bem só em casa, só olhando pro nada, só celular, só computador. E eu com vários projetos na minha cabeça, vários planos na minha cabeça. E eu não conseguia enxergar essa pessoa inclusa nesses projetos, nesses planos, porque ela simplesmente estava inércia ali. Parada. Tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E se você deixar a vida te levar, cara, você não vai pra lugar nenhum. Você pode ter certeza que você não vai pra lugar nenhum. Você vai ficar estagnado por anos e não vai conseguir alcançar as coisas que talvez um dia você sonhou. E aí depois desse término eu até repensei, eu falei, poxa, eu gosto muito da pessoa, e eu tentei conversar com a pessoa. E a pessoa não quis, e foi a melhor coisa que a pessoa fez, assim. Pelo menos desde quando me conheceu. Porque ela deixou eu viver minha vida, deixou eu seguir o meu fluxo e a minha evolução. Então o primeiro ponto sobre toda a transformação que aconteceu nesse 1 ano da minha vida, que vai completar agora no final do mês, é justamente você analisar quem sim, quem nunca mais. É você analisar quais são as energias que são compatíveis com você. É você analisar quais são as pessoas que de fato estão andando no mesmo sentido que você. E eu trago isso aqui não só pela questão do emagrecimento, pela transformação do corpo, mas por uma vida inteira.
Eu conheço pessoas que querem emagrecer, mas o ciclo de amizade, o ciclo familiar, as pessoas à volta, sabe, não comporta essa realidade. Então é como se você nadasse 3 braçadas para frente e 5 para trás. Porque se você compra um arroz integral, se você compra um frango, se você faz uma salada e você tenta almoçar com a sua família e a sua família está comendo pizza, lasanha, refrigerante, e você tem um paladar treinado para esses alimentos, vai ser quase impossível você conseguir fazer dieta. Se as pessoas da sua família são pessoas que amam tomar uma cervejinha e todo dia é uma coisa, todo dia é sabe? Vamos fazer uma reunião aqui, vamos fazer um aniversário ali, vamos juntar fulano, ciclano, beltrano. E aí, cara, você tenta fazer atividade física, tenta fazer academia, você nunca vai conseguir. Sempre tem uma reunião, sempre tem um aniversário de alguém, sempre tem que estar presente num evento familiar. E isso vai virando uma bola de neve, e isso vai constituindo você. Isso vai formando você. Isso vai criando quem você é. Eu tenho a minha família, e a minha família, inclusive, por parte de mãe, é uma família muito festeira. Mas eu moro em uma outra cidade, eu moro na minha casa, no meu canto e tal, e eu vou ver a minha família de vez em quando, e eu não crio uma responsabilidade de estar presente nos eventos familiares, não. Olha, gente, der eu vou, não der eu não vou. Porque se eu fizer vontade, eu moro por lá. Entende? Quem tem família grande, quem tem família que gosta de tomar uma, de fazer um churrasco, gente, é assim. E eu conheço muitas pessoas que vivem essa realidade. Tá muito calor aqui, eu cheguei da academia agora, eu tô pingando só, ó. Então, por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque a partir do momento em que eu me afastei de todas as energias externas de relacionamento tóxico, de amizades tóxicas, de ambientes, e eu comecei a focar minha energia nos meus objetivos, e antes de focar nos meus objetivos, eu precisei descobrir quais eram os meus objetivos. O que de fato faz sentido para mim? Será que o que eu pensei, desejei, almejei há um ano atrás é a mesma coisa? Agora? Ou mudaram os sentidos? Então precisa meio que você analise quem de fato você é. Mas para isso você precisa ficar o mais em solitude possível, porque a gente só começa a descobrir quem nós somos quando nós estamos só com nós. E quando você tá com o esposo, com o filho, com o pai, com a mãe, com o primo, com o amigo, com o trabalho, e aí você meio que se torna aquele fruto do meio. A sua personalidade, ela é constituída de um pouquinho de cada pessoa, de um pouquinho de cada lugar, de um pouquinho de cada coisa onde você vive. Então, quando eu comecei a me fechar um pouquinho mais, olhar pra dentro, e a minha agenda, gente, eu sempre falo pra vocês, papel e caneta. Cara, o que eu quero na minha vida? O que é base da minha vida hoje? Para você fazer uma casa, você precisa fazer o alicerce, né? Chamado aqui de radier. O alicerce, você precisa fazer aquela fundação para aguentar as paredes, laje e tudo mais. Então, qual é o seu alicerce? O meu hoje é saúde psicológica, é saúde emocional, é saúde espiritual, é saúde física. Então, se eu faço atividade, se eu faço terapia, se eu medito, se eu ouço boas músicas, se eu leio bons livros, se eu faço atividade física, se eu faço esportes que eu gosto, se eu vou numa praia que eu amo, se eu me relaciono com pessoas legais que fazem brotar dentro de mim emoções boas, tranquilas, sem alerta, sem desespero, sem ansiedade, isso vai me permitindo acessar lugares dentro de mim que me mostra qual é o sentido da vida para mim. Então, a minha maior transformação, ela surgiu dentro do período onde eu me fecho, eu analiso, eu me conheço, coloco no papel e começo a colocar em prática. Eu tenho 2 meses na academia. O meu corpo, ele tá totalmente transformado. Totalmente. Eu tô com um levantamento de glúteo, o meu bumbum, ele tá suspenso de um jeito como ele nunca teve. Nunca. Gente, eu tenho 37 anos. Nem com meus 20 anos minha bunda era tão em cima assim. Nem sei se pode falar essa palavra, mas tô falando. Enfim. Então o que eu quero dizer pra você é: busque esse momento de você com você. Busque conhecer você. Busque identificar o que de fato você quer. E quando você encontrar a resposta, foque nisso. Segundo passo. Eu identifiquei que as relações rasas, tóxicas ou não tão construtivas assim, elas precisam ter limites.
Então eu aprendi a dizer não para relacionamento amoroso, eu aprendi a dizer não para relacionamento de amizade tóxica ou que fugisse um pouco do roteiro que deveria seguir. Eu comecei a dizer, olha, não é bem assim, é assado. Olha, não gosto disso aqui, doa quem doer, cara. Se você faz e tá doendo, tá incomodando, eu vou falar, eu não vou fazer as coisas para te agradar. E existe uma limitação muito grande nas pessoas, elas têm dificuldade de falar não. Elas têm dificuldade de impor limites, porque a maioria das pessoas foram criadas para aceitar tudo, ou quase tudo. Então o segundo ponto é você de fato aprender a falar não. Incomodou? Cara, não. Poxa, mano, eu já falei pra você que eu tô no foco aqui do emagrecimento, tô fazendo dieta, tô fazendo exercício, pá, não sei o quê. E aí toda hora aquela amizade legal te chama pra tomar uma, te chama pra comer uma pizza, tipo, pô, mano, eu já falei pra você. E aí eu começo a cortar, começo a não responder, começo a não atender, começo a impor limites. Então, a primeira coisa é você se conhecer. Entender o que de fato você quer, qual é o seu alicerce e focar nisso. A segunda coisa é você aprender a colocar limite nas coisas e nas relações. E cara, quando você faz a primeira coisa junto com a segunda coisa, pelo menos por 6 meses, quando você olha para trás, você diz, quem era eu? Existem situações hoje em dia que eu falo, tipo assim, não gostei disso e não quero mais. Ou eu dou um castigo educativo em um amigo, ou em uma namorada, alguma coisa assim, e depois eu fico, cara, quem é essa pessoa que tá dentro de mim? Porque até eu estou conhecendo uma outra pessoa que está sendo construída dentro de mim. E isso é lindo quando você não ultrapassa os limites, quando você não fere as pessoas, quando você não desrespeita as pessoas. Quando você não ultrapassa os seus limites, quando você não se fere, quando você não ultrapassa os seus próprios limites. Então eu sempre trago aqui no canal que eu falo que você tem que se colocar como prioridade. Porque se você não faz isso, nada funciona. Se eu não tivesse a prioridade das coisas que eu identifiquei que eu quero, das coisas que me fortalecem por dentro, das coisas que eu almejo por fora, das necessidades humanas que eu tenho, as pessoas iriam fazer de mim o que elas quisessem. Então, a partir do momento em que eu consigo refletir e entender quais foram os motivos e características que me trouxeram até aqui nessa evolução incrível, eu consigo replicar isso, não só na minha própria vida, mas aqui no canal, que é uma porta onde eu consigo levar informação para ajudar as pessoas a se olharem diferente e transformar não só o corpo, mas a sua mente e a sua vida, sabe? Então, eu queria gravar esse vídeo, eu queria fazer esse bate-papo aqui com você rapidinho, porque é muito importante que você faça uma análise da sua vida. O que mudou? O que deixou de mudar? O que poderia ter mudado e não mudou? Cara, faz uma análise. Porque quando você começa a se observar, você entende quais são os pontos que estão parados, que estão caminhando, que estão melhorando, os que deveriam ser diferentes. Mas quando você vive como algumas pessoas que eu me envolvi, deixa a vida me levar, a vida leva eu, acredite, você não vai sair do lugar, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu abri meu coração e queria falar um pouco sobre isso, tô pingando, cara, olha, gente, e eu tô brilhando pra cacete, porque eu tô suada demais, acabei de fazer treino de braço, corri meus 4 km lá bem bonitinho, né, cumpri minha obrigação, tô leve, feliz, radiante, e vim trazer aqui esses pensamentos pra você, tá bom? Um cheiro, um beijo da Baiana, até o próximo vídeo, tchau, tchau.